A segunda razão pela qual todo cristão precisa falar em línguas espirituais é que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 4, o apóstolo Paulo está nos dando informações valiosas a esse respeito, dizendo: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Veja o que Paulo está nos dizendo aqui, que o que fala em línguas, esse linguajar que não entendemos, que vem do Espírito para o nosso espírito, essas línguas nos edifica. A palavra edificar quer dizer construir, reformar, levantar. Olha a importância e o poder de falar em línguas. Nos constrói, nos edifica, nos levanta, nos reforma. Nós temos muitos problemas a serem encarados, nós temos muitas guerras externas e internas, e elas são às vezes maiores do que nós, mas quando nós oramos em línguas, nós vamos crescendo, crescendo, crescendo para um nível maior do que os problemas. Quando nós oramos em línguas, nós vamos nos construindo interiormente, de tal forma no Espírito, a uma construção, a um trabalho de edificação, de construção tão grande no nosso espírito, que nós começamos a crescer, a evoluir, de tal forma que nós ficamos maiores do que os nossos problemas, do que nossas circunstâncias, situações, pensamentos, sentimentos, guerras interiores, angústias, tristezas, medos, covardias, ansiedades, preocupações, solicitudes, pecados, soberbas e etc. Falar em línguas nos traz um crescimento tão grande, uma edificação tão poderosa, nos levanta, nos faz crescer em espírito de tal forma que nós passamos a andar na estatura da palavra de Deus, na altura da palavra de Deus, uma palavra que está pequena em nós, um mover do Espírito que está pequeno em nós, que está como uma semente no nosso interior. Ao passo que nós falamos em línguas estranhas, nós começamos a edificar de tal forma aquelas construções pequenas, aquelas palavras pequenas, aquelas sementes começam a germinar, a crescer e a produzir frutos, porque a oração em línguas tem esse poder de trazer edificação para nós. Nós temos visto muitos cristãos fracos, pequenos na fé, pequenos no espírito, pequenos na palavra, pequenos no reino, mas não deveriam ser pequenos. Deus nos deu coisas pequenas, mas estas coisas pequenas, elas recebem o poder de Deus quando nós falamos em línguas. E estas coisas pequenas que estão dentro de nós, elas começam a tomar corpo, a tomar volume conforme nós falamos em línguas. Nós passamos a ser construídos, nós passamos a ser edificados, nós passamos a ser restaurados. Muitas lutas e batalhas espirituais que tivemos, houve destruição em nós. Os nossos muros espirituais, coisas em nós nos edificar, de nos construir, de nos levantar. Então é muito importante, meus queridos, que falemos em línguas. É de suma importância que nós tomemos a atitude de orar no Espírito, de falar em línguas. Quanto mais nós falarmos em línguas, mais nós vamos nos construir, mais nós vamos nos edificar. Quanto mais nós falarmos em línguas, nós seremos maiores do que o mundo, porque o maior está em nós, e nós vamos ter a realidade desse Espírito que é maior em nós do que aquilo que está no mundo. Muitos cristãos estão com medo, porque o medo é maior do que a coragem que eles possuem. Mas quando eles falam em línguas, eles colocam a coragem acima do medo. Muitos cristãos estão com muita dúvida, porque a dúvida tem sido maior do que a fé e a palavra de Deus dentro deles. Mas quando eles oram no Espírito, a fé cresce para além das suas dúvidas. Nós precisamos falar nessas línguas. Quanto nós pudermos, o quanto nós pudermos, o quanto for necessário,
porque quanto mais nós falarmos em línguas, mais nós vamos nos levantar, nos erguer, nos reerguer, nos edificar, nos construir, nos reformar. Então é preciso que gastemos tempo orando no Espírito, orando em línguas. Paulo disse: eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Paulo era um homem que falava em línguas estranhas a todo tempo. Nós precisamos desse hábito de falar nessas línguas, que você possa falar em línguas, que você possa pegar esse hábito de orar no Espírito, no nome do Senhor Jesus.